Olá, meu nome é Renan, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Música da UDESC e a convite da Big Band eu vou falar sobre o Jamulus. O Jamulus é uma plataforma de código aberto que tem permitido que os ensaios tanto da Big Band como do Madrigal UDESC sejam realizados mantendo o distanciamento social. Vale ressaltar aqui que o Jamulus não é o único programa que cumpre essa função. Realizamos uma pesquisa incentivada pela professora doutora Cristina Emboaba e chegamos a alguns outros programas, mas, considerando a realidade de nossos participantes, dos projetos que realizamos e a quantidade de pessoas que participam, optamos pelo Jamulus. A ideia do programa Jamulus era possibilitar jams com pessoas de diferentes locais do mundo, e o programa funciona, talvez não exatamente como esperado, mas é um projeto em desenvolvimento, que a cada vez mais vai se aprimorando. Para que tenhamos uma boa experiência com o programa, precisamos de alguns equipamentos que são essenciais. Entre eles está uma internet cabeada, um fone de ouvido e um microfone. Bem, essa parte talvez possa ser substituída dependendo do que instrumento você vai tocar. Você pode então utilizar ou um microfone ou uma interface de áudio onde você vai colocar o seu cabo P10 do instrumento. A interface de áudio ela é opcional, porém é muito bom que se utilize uma, caso seja possível, é claro. Bem, por ser um equipamento mais caro, talvez seja de um pouco difícil acesso, e para isso a gente pode utilizar outros equipamentos para substituir, talvez não com a mesma qualidade, mas pode suprir as nossas necessidades. Ok, mas como que funciona o Jamulus? Basicamente, em outros programas, o que não nos deixa tocar em conjunto é a latência. É um atraso que atrapalha a nossa sincronia. Ela é o tempo que leva para emitirmos um som, a pessoa do outro lado ouvir e recebermos uma resposta. Mas até certo ponto ela não nos atrapalha, como um evento ao vivo, onde a latência está sempre presente, mas não nos atrapalha. Outro problema que encontramos em programas de videochamadas é um filtro de ruído, que dão ênfase à voz falada, cortando assim frequências consideradas ruidosas, e não deixando que mais de uma pessoa fale ao mesmo tempo. O Jamulus utiliza o som real dos aparelhos conectados e não utiliza tais filtros, sendo assim, você pode cantar notas longas ou tocar um instrumento que o programa não vai identificar como ruído, possibilitando que várias pessoas toquem ao mesmo tempo sem que uma seja cortada. Bem, o que o Jamulus tenta fazer é minimizar essa latência. Então, primeiramente, precisamos minimizar a latência interna do nosso computador. Para fazer isso, nós ou utilizamos o driver da própria interface de áudio, ou, caso não tenhamos uma interface de áudio, utilizamos o Waze4All, que é um driver que minimiza essa latência interna. A partir disso, o Jamulus vai escutar a latência entre as pessoas presentes e o servidor central e regular para compensar este atraso. A latência ideal em um servidor é abaixo de 35 ou 30 milissegundos. Acima disso, a experiência pode não ser tão agradável, atrapalhando assim a sincronia com os demais. Bem, eu acho que já está bom de explicação e eu quero mostrar para vocês um pouco de como que funciona o Jamulus. Aqui está o site do Jamulus. No site do Jamulus, ele tem explicações sobre o que é o programa, como ele funciona e como você faz para instalá-lo. Ele está disponível em várias línguas, então basta você selecionar aqui no cantinho para português. Esse é o site do Waze4All, o programa que utilizamos para baixar a latência interna do computador. Para que possamos utilizar o Jamulus sem uma interface de áudio, eu recomendo utilizar esse programa para poder fazer essa redução de latência. Antes de abrirmos o Jamulus, é importante conferir nossas configurações de áudio. Para isso, a gente pode vir no ícone de som do Windows e clicar com o botão direito e abrir a opção Sons. Ao abrir essa janela, a gente pode vir em Reprodução, selecionar o alto-falante pelo qual a gente está escutando, clicar com o botão direito, Propriedades e em Avançado. Aqui na aba do Avançado, é bom que selecionemos a opção de 48 Hz. Após isso, é só apertar em Aplicar e dar um OK. Precisamos fazer isso também com o nosso microfone.
podemos vir aqui no microfone, clicar com o botão direito, propriedades, avançado e também definir para 48 Hz. Após isso, dar um aplicar e OK. Com isso tudo feito, podemos começar a mexer dentro do Jamulus. Depois que o Jamulus já estiver instalado e o Easy for All também, você pode executar o Jamulus. Eu recomendo até você clicar com o botão direito e executar como administrador para que ele não tenha problemas de acesso. Agora eu quero explicar um pouco sobre algumas funções que o programa tem. Primeiramente, vamos aprender a configurar basicamente ele. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a opção de definições. Ao clicar nessa opção, abre essa janelinha. Nessa janelinha, a gente tem aquela primeira opção que é para a gente configurar o Easy for All. Se você tiver uma interface de áudio e quiser usar o driver direto dela, você pode vir aqui em dispositivo e selecionar a outra opção que você tenha. Eu estarei explicando sobre o Easy for All, considerando que as pessoas não tenham uma interface de áudio. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir em definições do dispositivo ASIO e vai abrir essa janelinha aqui do Easy for All. Para vocês verem mais especificamente o que tem em cada uma dessas coisinhas, vocês podem clicar nessa chavezinha em Advanced Options e no mais, do lado do Realtek Audio, que é a placa integrada do seu computador. Aqui dentro a gente tem algumas opções. Um output, que é as nossas caixas de som, para onde a gente escuta, no caso se estiver conectado com o nosso fone ou propriamente na caixa de som, mas é essencial que esteja num fone de ouvido. Um mic input e um stereo input. Se o estéreo aqui estiver ativado, eu recomendo que vocês desativem, por experiência própria e de algumas outras pessoas. Quando o estéreo está ativado ao invés do mic input, ele dá problemas de som na hora de você se conectar. Então vocês podem ativar apenas o mic input e o output. Vai ficar mais ou menos assim. Depois das configurações do Easy for All, a gente precisa conferir o atraso do buffer aqui embaixo. Aqui ele tem três opções. Um que é um atraso em 2.67, 5.33 e 10.67 milissegundos. É bom que você deixe no 5.33, se for possível, e que ele não dê problemas de som, no caso, clipar o áudio ou saturar, você pode colocar no 2.67, mas vai exigir um pouco mais do seu processador, apesar de ser um programa bem leve. Então eu recomendo deixar no 5.33. Em canais de áudio temos duas opções, estéreo e mono, e uma entrada mono com saída estéreo, para as pessoas te escutarem em estéreo. Eu opto por deixar em estéreo, assim quando a gente estiver numa reunião com muitas pessoas, a gente pode definir algumas pessoas para o lado esquerdo e algumas pessoas para o lado direito, assim criando uma audição mais panorâmica. Em qualidade de áudio, se a sua conexão estiver ruim, você pode deixar na baixa, para tentar reduzir um pouco mais a latência. Como a minha está ok, eu posso deixar na normal ou na alta. Caso no meio da reunião as vozes das pessoas comecem a ficar muito robóticas ou as pessoas não consigam entender sua voz porque ela está muito robótica, você pode experimentar habilitar ou desabilitar o buffer de rede pequeno. Na aba de Meu Perfil, a gente tem a sua identificação pessoal ao entrar numa sala. Então, é bom que você coloque o seu nome, para que senão, quando você não coloca o seu nome, você é identificado como no name, então não tem como saber quem é você. Então, para que você ajude as pessoas a te achar, é bom que você identifique seu nome aqui e coloque seu instrumento, o país onde você está ou sua cidade, né? Aqui embaixo, em interface do usuário, temos a definição de aparência e temos também o idioma, que você pode escolher outra língua caso seja mais fácil para você. Aqui na aba de configurações avançadas, nós temos também configurações bem importantes, como por exemplo o endereço do servidor central. Nesse local aqui, que é o caso, por exemplo, do Madrigal e da Big Band, é onde a gente coloca o IP do servidor, para que a gente possa acessar as salas individuais. Em nível de novo cliente, ele define o volume com que cada pessoa que entra na sala vai entrar para você, para que a pessoa, caso ela não tenha configurado direito o som dela, não entre com o som saturado e prejudique sua audição. Caso o seu som esteja muito baixo e as pessoas estejam reclamando que não conseguem te ouvir direito, você pode vir aqui em impulso de entrada
e colocar em um número maior, para que o ganho do seu microfone aumente. É importante deixar a proteção contra a microfonia ativada, pois caso alguém não tenha configurado direito o seu som, ele pode causar microfonia para todos da sala. Então, com a proteção ativada, você não vai ferir os seus ouvidos. Visto tudo isso na aba de definições, vamos aprender agora a se conectar a uma sala. Para se conectar a uma sala é muito fácil, basta você vir aqui do lado esquerdo e apertar em conectar. Vai aparecer uma série de listas com muitos servidores ao redor de todo mundo para se conectar. Como podemos perceber, os servidores em vermelho estão com uma latência muito alta, então a sua experiência no programa não vai ser muito agradável. Para que você tenha uma experiência mais agradável no programa, a latência tem que estar em verde e abaixo de 35 milissegundos. Na opção de lista, você pode clicar aqui e escolher outra lista para procurar por outros servidores, em outros gêneros. Caso você tenha colocado um servidor personalizado lá nas definições, você pode vir aqui em lista e selecionar personalizado. Se o servidor estiver ligado, aqui vai aparecer uma série de salas para você se conectar. Eu vou me conectar nessa sala que tem um ping baixo para mostrar para vocês como que é depois que você entra na sala. Ao entrar no servidor, irá abrir a janela de mensagens. Aqui tem um chat onde você pode se comunicar com as pessoas sem falar propriamente. Para verificarmos se nosso som está funcionando ao entrar no servidor, a gente pode observar duas coisas. A primeira é a nossa entrada. Quando o nosso microfone está devidamente funcionando, essa entrada vai modular, indicando que está entrando algum sinal de som. Agora, para saber se as pessoas estão te ouvindo, você pode vir aqui no seu nome e olhar se aqui também está modulando. Se aqui estiver modulando, todas as pessoas da sala estão te ouvindo. Se você quiser que as pessoas não te escutem na sala por algum momento, você pode vir e apertar em silenciar-me. Agora, o meu som está modulando na entrada, mas ele não está modulando na mixagem pessoal. É comum que quando a gente entre na sala pela primeira vez, a gente escute a nossa própria voz. Isso tem uma certa funcionalidade no programa, porque ajuda a gente a controlar a nossa própria latência, mas também pode incomodar no ensaio. Então você pode apertar em mute. Se aqui estiver desmutado, eu estarei escutando minha própria voz. Temos outras opções ainda de organização dentro do Jammus. Uma delas é definir as pessoas por grupo. Aqui em GRP, a gente pode definir como sem grupo, você mesmo ou as outras pessoas, ou atribuir a um grupo. No caso, se eu atribuir alguém a algum grupo, todas as pessoas desse grupo aparecerão uma do lado da outra, assim organizando, tipo sopranos, contraltos, tenores e baixos, ou violino 1, 2, viola e cello. Vale ressaltar que essa aba de mixagem pessoal, ela é só sua, então você pode mexer no volume aqui o quanto quiser, sem prejudicar como os outros vão escutar também. É importante também que você equalize todos da sala para que fique confortável aos seus ouvidos. Essa configuração de equalização de todos é bom ser feita antes de atribuir os grupos, porque uma vez que uma pessoa é atribuída a algum grupo, você, ao mexer no volume de uma só, você estará mexendo de todas as outras para você. Ao apertar na opção solo, eu apenas estarei ouvindo a pessoa que eu solei. Então, caso eu queira ouvir só uma determinada pessoa por um momento, é só apertar o botão solo. Caso ainda fique alguma dúvida sobre alguma funcionalidade, você pode clicar com o botão direito e aparecerá uma caixinha. Se você clicar nessa caixinha de o que é isto, ele irá explicar o que é essa coisa que você clicou. Como, por exemplo, aqui é a minha mixagem pessoal. Se eu vier e clicar na entrada, ele vai explicar o que é o indicador do nível de entrada. A mesma coisa para o ping, medindo assim a sua latência. Para se desconectar de alguma sala, basta apertar em desligar. Caso você esteja numa sala com um servidor central personalizado e você queira simplesmente mudar de sala sem precisar desligar, abrir a lista de servidores de novo, selecionar e entrar novamente, você pode simplesmente apertar em ver no canto superior esquerdo e conectar a servidor. Ele vai aparecer a lista diretamente, mesmo eu não tendo me desconectado da sala. Bem, mais ou menos essas são as configurações básicas para você ter uma experiência agradável com o Jammus. Eu agradeço o convite da Big Band e nos vemos no Jammus.